Beleza, pessoal, depois de um grande espaço de tempo aí que eu fiquei fora dos tutoriais aqui no YouTube, porque estava construindo aqui o meu homezinho e então eu fiquei fora. E agora eu estou voltando aí como eu havia prometido com alguns tutoriais anteriores. Hoje eu vou estar falando mais um pouco do Drumagog, né? Utilizando o BFD, utilizando o BFD 1.5. Algumas pessoas me perguntaram no MSN e tudo mais se dava para utilizar o Drumagog com o BFD 2.0 ou 2.1. Até agora eu não tenho conhecimento de que dá para a gente utilizar o BFD 2 com o Drumagog. Não sei se eles já lançaram ou vão lançar alguma coisa aí com relação a isso. Mas o BFD 1.5 dá para você utilizar muito bem. Tem muitos timbres bons de caixa, de bumbo, de tons, pratos. Então dá para você utilizá-lo tranquilamente, né? Com o Drumagog. Então vamos lá. Vamos supor aqui que chegou uma bateria para você com o bumbo, caixa, tom, pratos, uma bateria ruim. Só que assim, não dá para gravar de novo, os caras não tem como alugar estúdio e tudo mais, um estúdio top de linha aí para ter uma gravação legal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o Drumagog e com o BFD, para a gente ter uma qualidade de bateria profissional. Como que a gente vai fazer isso? Bom, nesse primeiro tutorial eu vou estar explicando para vocês como ressamplear. O que significa ressamplear? Vamos lá. Ressamplear significa que você vai mudar o som de um sampler que você tem aí. Vamos dizer, você tem um som de bateria, que significa um sampler, né? Um sampler de bateria. Aí você tem lá nesse sampler de bateria, você tem o bumbo. Aí você precisa ressamplear isso aí. Você precisa pegar esse som de bumbo ruim e transformar ele num som de bumbo legal. Então como é que a gente vai fazer isso? Vou estar te explicando hoje através do Drumagog e do BFD como você chegar numa qualidade sonora legal para esse seu bumbo, para você poder depois, durante a mixagem, equalizar, ter um resultado final profissional, ok? Hoje, especificamente, nesse primeiro tutorial, vou estar falando de bumbo e caixa. Depois a gente vai para chimbal, que eu vou comentar algumas coisas e vou mostrar para vocês a dificuldade de você mexer com a parte de pratos, principalmente, né? Que é muito difícil você conseguir, se você não gravar bem os pratos, é muito difícil você conseguir um resultado legal no final. A gente às vezes consegue, mas depende de várias coisas, entendeu? Chimbal é uma coisa complicada, prato de condução, over, mas tem como fazer. Talvez não fique lá aquelas coisas, né? Então eu aconselho vocês o seguinte: como é muito difícil você ter uma sala boa, preparada para você gravar bumbo, caixa, tons, que são os instrumentos que a gente normalmente ressampleia, que é bumbo, caixa e tom. Então o que eu te aconselho? Eu aconselho você a tentar pelo menos a investir em 4 microfones bons, né? Que seria uns 2 para over, né? E mais um para chimbal. Então o que eu te aconselho? A comprar pelo menos uns 3 microfones bons, né? Que seria para você gravar os seus pratos. E aí você grava o seu over, né? Com esses microfones bons. E o seu chimbal com esse microfone bom aí que você vai adquirir. E aí a sala também não precisa ser uma sala tão bacana assim para frequências graves, médias e tudo mais, porque você vai estar conseguindo tirar o som da caixa, do bumbo, dos tons, depois você consegue ressamplear. Já o chimbal, no caso os overs, que são os pratos de ataque, condução, eu te aconselho a adquirir aí pelo menos uns 3 microfones bacanas para você gravar. Então você grava aí a sua bateria inteira, né, por canal, tá? Separada. E na hora de você mixar, você aproveita os overs, né? E aproveita o chimbal. Aí tem gente que vai me perguntar, mas como é que eu vou aproveitar o over com o som de bumbo e caixa ruim? Não tem problema, pessoal, porque o som direto que vai estar saindo do bumbo com maior qualidade, ele vai estar no seu microfone de bumbo, microfone de caixa, né? Então você vai ter o over, ele vai estar um pouco sujo com aquele som ruim,
mas não vai te atrapalhar na mixagem final, porque você faz um corte de frequência grave, média, e fica utilizando só a parte de frequência dos microfones de over e aí as partes de frequência mais altas, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho, ó, como vocês podem perceber, bumbo, caixa. Aí a caixa tem o microfone de cima, né, que seria na pele de ataque, e no microfone de esteira. Aí eu tenho aqui o hi-hat, depois eu tenho o hi-hat, no caso o chimbal, né, pessoal? O tom 1, tom 2 e o surdo, né? E aqui eu tenho o over L e o over R. Então vamos dar uma ouvida como está o som dessa bateria agora, como ela chegou para mim aqui. Bom, vocês já conseguiram perceber que o som do chimbal tá legal, né? O som que tá matando mesmo a bateria aí, no caso, é o bumbo e a caixa. Como hoje nesse primeiro tutorial vou estar falando, vou explicar para vocês sobre bumbo e caixa, então a gente vai se concentrar nessas duas partes. Então vamos lá, vamos ouvir o som só do bumbo. Bem feio, né? Agora o som da caixa. Também bem magrinho, né? Bem sem som. Agora vamos ouvir o som do microfone de esteira, que ele capta por baixo a caixa, né? Beleza, o som da esteira, na minha opinião, dá para aproveitar. A gente vai trabalhar ele um pouquinho aí na mixagem final, mas dá para trabalhar com ele na boa. Aí vamos ouvir aqui o som dos tons, para a gente ter uma ideia que a gente vai trabalhar posteriormente, né? Como é que eles estão. Você percebe que eles estão com os timbres meio ruins, né? Meio desafinado, meio alto e tudo mais. Tem uns que estão, em vez de bater as frequências legais, eles estão. E aqui o over, que a gente vai estar trabalhando depois. Ele tem o over, ele tá com um som bem ruinzinho, né? Então vamos lá. Trabalhando então nessa primeira parte. Pessoal, se por acaso nesse primeiro tutorial nós não conseguirmos, vamos dizer, nessa primeira parte, ó pessoal, se vocês, esse tutorial bumbo caixa, provavelmente ele vai ser dividido em partes. Então hoje nós estamos trabalhando a primeira parte, depois eu vou entrar com os outros tutoriais até a gente encerrar a parte de bumbo e caixa. Depois vai pro hi-hat, né? No caso o nosso hi-hat tá bom, eu não vou nem trabalhar com ele, mas depois eu vou falar dele em outros tutoriais. Nessa primeira parte, então, a gente vai estar trabalhando nisso, tá? Bumbo e caixa. Então vamos ver. Eu tenho o bumbo e a caixa. Como eu vou fazer para ter um som legal? Primeiro eu preciso inserir o meu BFD aqui nesse projeto, certo? Não se esqueçam nunca de estar sempre salvando o projeto de vocês, tá? Para você acabar não perdendo de repente aí um meio dia de trabalho, né? Ou mais. Ok. Então agora a gente vai inserir o BFD, ok? Para começar a trabalhar com as trilhas. Eu venho aqui em Synth Rack, né? Onde tem os sintetizadores. Vou lá, acho o meu BFD.